Com muita satisfação nessa casa histórica, né, nesse teatro importantíssimo para a história da cidade do Rio de Janeiro, eu quero declarar abertos os trabalhos do projeto piloto Laboratório Queer. Diferentes estilos e técnicas de dança se juntam a discussões sobre gêneros, sexualidades e identidade. E na edição piloto desse projeto, a Clã Companhia de Dança, que é a realizadora, elencou 4 expressões de dança para compor esse laboratório. É o Vogue, o Waacking, o Zouk e o Stiletto. Essas danças, além de ligadas à cultura gay, entre aspas, em sua maioria, essas danças têm em comum as tribos urbanas afro-latinas. O Waacking, por exemplo, tem sua origem na frenética cena disco da cidade de Los Angeles, nos anos 70. Já o Vogue, inspirado nas posturas e gestos das estrelas de Hollywood, se popularizou nas ballrooms, bailes, do Harlem na década seguinte. Essa dança ganhou a cena mainstream nos anos 90 muito por influência do videoclipe Vogue da Madonna. Já o Zouk, no contraponto dessas danças, vai trazer cores latinas ao laboratório, que promete romper com a divisão binária de papéis tão arraigados nas danças de salão em geral. Assim, a partir de falas, como as que teremos hoje, danças, vídeos e intervenções, o laboratório pretende refletir em que medida algumas dessas linguagens de dança podem, paradoxalmente, ser tomadas tanto como instrumentos de autonomia e afirmação de identidades, quanto de reforço de estereótipos, hipersexualizando sujeitos e objetificando os corpos. Hoje estamos aqui nessa abertura incrível, que eu quero agradecer aos autores que aceitaram esse convite doido, né? Assim, alguns a gente nem se conhecia pessoalmente, mas foi uma afinidade assim, instantânea, quando a gente começou a trocar algumas poucas palavras. Sabe aquelas pessoas que você abre o braço e a pessoa já vem, já corre, já te abraça? Foi o que eu senti desses autores, mesmo virtualmente. Então, já agradeço aqui o calor humano de vocês e o aceite desse convite doido, né? Quer dizer, vocês nunca nem ouviram falar de mim e estão aí, né? Então, eu quero convidar para compor esta mesa incrível o Dailson Bertê, por aqui, o Dailson, para não tropeçar no fio lá. Lígia, pode vir todo mundo, que aí quando chegar no palco, tá, as palmas estão rolando. Bia, querida Bia, e a Júlia, pode vir também, Júlia, e Júlio, querido Júlio. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre... Gente, primeiro, para tudo, desculpa essa coisa super protocolar, super, né, essa estrutura assim tão certinha. Como é um projeto piloto independente, né, aquela coisa, não tem recurso, não deu para chamar os artistas, as drags, a galera toda para fazer uma intervenção mais, né, afim à temática queer. Então a gente vai agora nesse piloto seguir essa estrutura, né, bonitinha, protocolar, organizadinha, mas nos próximos nos aguardem, tá, galera? Já bota na agenda ano que vem que a gente vai fazer uma parada aí, mais bagunçada, pelo amor de Deus. Mas hoje, para começar tranquilinho, para ninguém se assustar, eu vou fazer uma breve apresentação sobre cada um e a gente segue as falas. De 15 a 20 minutos mais ou menos, no final a gente abre para debate. Por favor, não fiquem tímidos ou tímides. Tá. Linguagem binária a gente ainda está trabalhando. Mas vamos lá. Se vocês quiserem ficar mais próximo aqui para a gente ver mais os olhos de vocês, por favor. A gente vai começar com o Dailson. Vou fazer aquela apresentação porreta, né? Falando de títulos e tal, mas aí depois ele fala mais sobre ele e desconstrói tudo isso. Não? O Dailson é doutor em Arte e Cultura Visual na Universidade Federal de Goiás, mestre em dança pela Universidade Federal da Bahia, especialista em dança pela Faculdade de Artes do Paraná, graduado em Filosofia, licenciatura plena pela Universidade de Passo Fundo, coreógrafo, dançarino e professor com ênfase em dança contemporânea. É professor também do curso de dança, licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, é coordenador do grupo de pesquisa LICCDA, Líquida, maravilhoso, Líquida, Laboratório Investigativo de Criações Contemporâneas em Dança, na Universidade de Santa Maria, e membro do grupo de pesquisa Corpo Conectivos em Dança, Artes e Interseções da UFBA, membro do grupo de pesquisa em Cultura Visual e Educação da UFG. Faz coisa dessa, hein?
Venho lá da Universidade Federal de Santa Maria, do Líquida, que é o laboratório que eu coordeno. E quando o Tiago me convidou para fazer parte desse evento e desse debate em seguida, elencando aí os 3 termos e temas: poder, corpo, teoria queer, cultura pop. Eu fiquei imaginando como contribuir, que elementos trazer a partir daquilo que é a minha prática do dia a dia, o meu fazer, o meu estudar, pesquisar, para elucidar um pouco dessas questões. E a partir disso que eu venho compartilhar mais especificamente também, não é propaganda, mas só para dizer, esse é o tema, né? O Dança Contempop, né? Que é um trabalho, está ali na frente depois, quem quiser. Que é um trabalho que surge a partir da minha pesquisa de doutorado, então tem todo esse cunho de embasamento teórico, mas também é o que a gente vem experimentando e praticando dentro do Líquida, nesse momento, inclusive. A gente está vivendo, passando por aí. Pode passar. O que eu trago como proposições, estudos de corpo? O que a gente está pensando e experimentando sobre corpo dentro do Líquida e para elucidar essa questão da dança contempop? Os entendimentos de corpo que conduzem a minha experiência vão na perspectiva de entender a relação corpo-ambiente. Não existe corpo fora de qualquer ambiente. Não existe corpo fora da cultura. Portanto, não tem como separar o que é biológico do que é cultural. Uma coisa vem junto com a outra, transformando e influenciando a outra o tempo todo. E a partir dos estudos aí da Christine Greiner e da Helena Katz, elas vão propor que o corpo tanto é contaminado pelo ambiente onde ele vive, quanto ele é contaminador desse ambiente. Para a gente sair daquele chavão de ativo, passivo, alienado, alienador, oprimido, opressor, que não quer dizer maquiar essas relações porque elas existem, mas são diferentes maneiras com que o poder se espalha, é impregnado nos corpos ou é aceito e assumido pelos corpos, ou pode ser revidado pelos corpos. E penso que o momento político, cultural e econômico que a gente está vivendo no Brasil, a gente está percebendo bem essa relação, o poder sendo imposto, sendo tirado de alguns, sendo manipulado e meio que obrigando os corpos a se portarem de determinadas maneiras. Todavia, a gente presenciou agora, ao sair aqui na Estação Carioca, mais uma das manifestações, entre tantas que está acontecendo no Brasil, os corpos revidando essa forma de poder imposto. E dizendo, fora Temer, né, porque a gente não assume, não acredita nesse poder, nesse governo ilegítimo que se interpôs, e penso que o evento hoje também tem essa perspectiva, né, de analisar, de refletir, de criticar esse tipo de poder estúpido que se interpõe diante de um processo todo que a gente vinha vivendo, com dificuldades, mas num rumo muito claro, muito preciso do que a gente imagina, como vida, como sociedade, como integração aí de diferenças e tal. E nesse sentido a gente trabalha, nessa perspectiva, com o conceito de corpo-mídia. O que é trabalhar o corpo-mídia? Não é necessariamente o corpo que aparece na televisão, o corpo da Xuxa, da Ana Maria Braga e tal, ou também. Mas não é esse conceito de mídia tradicional da comunicação, enquanto emissão de um conteúdo, um corpo emite uma fala e o outro apenas recebe, né? A ideia do corpo-mídia é entender esse lugar do corpo que não é um recipiente de coisas. Ele não apenas recebe e vai acumulando conteúdos passivamente. O corpo se relaciona com uma série de informações, de imagens, de situações e acontecimentos no ambiente onde ele vive, e essa série de informações extremamente complexas e variadas, ele transforma em corpo. No momento que ele recebe a informação, ele transforma ela em corpo, qualquer tipo de informação. Essa informação tanto altera o estado em que esse corpo se encontra, quanto esse corpo altera essa informação, reconstrói e joga para o mundo de outra maneira. Ou seja, o corpo recria informações, situações e relações o tempo todo. E é nesse sentido que a gente também se coloca para pensar como é que o corpo recebe as relações de poder, retrabalha e coloca outra forma de poder no mundo, né? Por aí. Pode passar. E nesses modos do corpo mídia, e nesse sentido todos nós somos corpos mídia, o tempo todo recebendo, reconstruindo e devolvendo para o mundo informações. E podemos fazer isso de diferentes maneiras. Me relaciono um pouco com a teoria queer, enquanto um conjunto de estudos, práticas e ações que surge
mais ou menos lá pela década de 70, mas vai se estruturando como um campo de estudo década de 80, dali para frente, que vem no caminho dos estudos feministas, quando as mulheres foram para a rua, resolveram brigar, sair de dentro da cozinha e dizer, não, a gente quer espaço, quer vez, quer voz. Né? Na sequência, os gays, os homossexuais, fizeram esse percurso também, e a teoria queer meio que aglutinou essas ações e tornou isso um campo de estudo possível. E o queer, que vem da palavra inglês, da língua inglesa, que é esse termo que expressa o estranho, o diferente, o outside, o fora do eixo, né? Que originalmente foi uma palavra depreciativa, usada para dizer que os gays, ou todas as orientações sexuais que eram diferentes do homem, da mulher, do feminino, do masculino, padrão heteronormativo, eram anômalos, esquisitos. Então, uma palavra que surge como xingamento, né? E aí eu me apoio na Judith Butler, quando ela fala de performatividade, né? Como esse lugar onde a gente aceita a regra, ou o conjunto de regras que normativa o que é ser homem, normativiza o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser macho, o que é ser fêmea. Então, e ela dá um exemplo assim, quando um bebê nasce, o médico pega e ergue a criança e diz, é menina. Ao dizer é menina, se instaura todo um conjunto de práticas que aquela criança vai ter que desempenhar para dizer o que é o ser menina. Tanto ela quanto os pais, a família, todo mundo que dá ao redor vão conduzir essa criança dentro do ser menina heteronormativo. Então, ela vai dizer que a performatividade de gênero são as inúmeras maneiras com que a gente corporaliza as normas reguladoras do sexo e do gênero. Constantemente a gente vai fazendo isso ao longo da vida. E aí chega no momento que ela vai dizer assim, mas tem aqueles corpos que não repetem a norma, não materializam a norma oficialmente como se pretende, ou como pretende a heteronormatividade. E esses são os corpos queer, que eles invertem a norma, ou a exageram, a hiperbolizam de tal maneira e instauram outras formas de ser. Eles fogem da regra. E nesse sentido ela vai dizer que o próprio uso contemporâneo que a gente tem da palavra queer é um uso performativo. Por quê? Era um xingamento na origem, mas hoje se tornou uma bandeira de luta. Então, a palavra foi ressignificada através de um ato performativo que repete o xingamento, mas repete como uma bandeira de luta, para tornar visível a causa, para dizer que a gente existe e para representar toda uma classe e um grupo de pessoas representando e instaurando outros gêneros de ser, outras formas de ser. Então, o que era xingamento vira bandeira de luta. Isso, para ela, é um ato performativo, que inverte a regra como ela foi montada. E aí surgem configurações culturais alternativas, diferentes formas de ser. E essa ideia do performativo, que usa algo que já existe, repete ele, hiperboliza, exagera e dá outro sentido, criando outras configurações culturais, é um pouco o que a gente tenta usar para pensar o que a gente está chamando de dança contempop, que já vou dizer para vocês. Pode passar. Quando a gente fala em cultura pop, e é um universo muito próximo do universo gay, né? Logo vem o quê? Madonna, Britney, Christina Aguilera, vem muito o universo atual da música pop, do videoclipe, da associação imagem-música. Todavia, a gente sabe que cultura pop vai muito além disso. Está no cinema, está na história em quadrinho, está na moda, está em 300 mil personagens que existem espalhados aí pelo mundo, desde fictícios quanto reais, né? Pessoas que nunca foram artistas e se tornam celebridades e entram para esse hall cultural que se populariza e se replica facilmente. Por quê? Segundo alguns autores que tenho lido, porque toca essencialmente nos afetos humanos. E com afeto, eu não estou querendo dizer aqui simplesmente sentimentalismo, e saindo daquele lugar de afeto como coisa fofinha. Afeto como relação do corpo com o mundo, tá ligado? Liga esse lugar aí da sensibilidade, da percepção, que está junto do pensamento, da forma de racionalizar esse tipo de coisa, né? Todas as relações que a gente tem aí, corpo-mundo, corpo-ambiente. Eu estou falando da cultura pop um pouco além do que talvez o filósofo Adorno e o filósofo Horkheimer, quando pensaram aí a indústria cultural, um pouco além do que eles disseram, de não pensar a cultura pop só como um objeto ou como um conjunto de objetos que aliena, mas pensar
as diferentes formas de usos da cultura pop que os corpos mídia são capazes de inventar e subverter os sentidos originais que os produtos pop talvez tragam na sua origem e aí nas relações de veiculação, mercado, venda e tal. Então, quais são os usos que as pessoas podem fazer e fazem nos seus cotidianos de produtos pop? É um pouco aí que a gente encontra possibilidades de entrelaçamento entre dança contemporânea e cultura pop. A dança contemporânea, enquanto aqueles inúmeros modos de dançar, porque não é uma técnica, não é uma regra, não é um vocabulário específico, mas aqueles modos de pensar a dança que fogem do padrão tradicional coreografado, que repete um vocabulário pré-existente. Então, esse tipo de dança que vai em contato, vai em busca daquilo que os sujeitos e os diferentes corpos têm para trazer, para pensar e para criar a dança. Então, linkando isso com cultura pop, que diferentes usos são possíveis de produtos pop? E aí esse entrecruzamento que dá a ideia do que a gente vem tentando experimentar enquanto cultura pop. Bem, bonito, filosófico até aí, mas como é que acontece a tal da dança contemporânea quando a gente propõe? Essencialmente, o processo criativo vem da relação corpo-imagem. Diferentes formas de imagem. Imagens enquanto artefatos impressos, revistas, ou projetadas, ou televisionadas, de videoclipe, de filme, de estrelas de cinema, né? E também uma compreensão de imagem que vem da neurociência, que propõe que o corpo pensa através de imagens. O nosso pensamento, a rede neural, os padrões mentais, eles se formam, para o Antônio Damasio, que é um neurocientista, enquanto quadros, enquanto imagens. Então, o modo com que o corpo se relaciona com o mundo, desde o meu tênis, que está um pouco apertado agora, né? A imensidão de neurotransmissores que eu tenho dessa percepção, tênis apertado, que sobe e vem ramificando, neurônio, caminhando até chegar aqui no cérebro, e eu tenho a informação, cria-se um padrão neural, uma imagem. Então, para o Damasio, a gente pensa através de imagem. Não é aquela coisa totalmente abstrata, aquele mundo das ideias fora do corpo. É no corpo. Cérebro, mente e corpo, mente e percepção totalmente entrelaçadas, produzindo imagens. E a ideia de entender as ações corporais também como imagens. Ou seja, no fluxo de movimento, o meu conjunto de ações corporais também podem ser vistas como imagens. Então, esse caminho estrutura um pouco o processo criativo do que a gente vem pensando, a partir de imagens, artefatos, que produzem sensações, pensamentos, imagens mentais, e são transformadas em imagens corporais, movimentos. Claro que isso a gente não inventou do nada. Tem um entrecruzamento aí do método criativo da coreógrafa alemã Pina Bausch, né, que instigava, que não chegava no estúdio com uma coreografia pronta para os bailarinos decorar, mas trazia perguntas para os bailarinos responder através de movimento, e aí ela orquestrava toda a produção de dança. No nosso caso, a gente tem todo um processo com imagens mesmo, tanto imagens impressas. Nesse momento, a gente está num processo criativo a partir das imagens da Frida Kahlo, da pintora mexicana. Então, por aí vem se dando todo o desdobramento de dança, né, nessa perspectiva. E isso eu não inventei do nada, né? Esse processo de trabalhar a partir de imagens, os bailarinos, os dançarinos de Vogue, lá na década de 70, 80, já faziam isso, quando eles criavam toda a estrutura gestual de molduras em torno do rosto e toda as sequências coreográficas a partir da pantomima, dos hieróglifos egípcios, das imagens de revista de moda, das estrelas de cinema, né? Vinha dessa relação, uma dança que vem da relação corpo-imagem enquanto artefatos da cultura pop, essencialmente, né? E outros históricos da ginástica, do break e tal. E Vogue nasce dentro de um hall maior de ações, que era a ball culture, né? Que era todo um sistema de casas gays, clubes gays no Harlem, né? Onde eles se reuniam tendo várias categorias competitivas, de desfile, de Vogue, que era uma das categorias, linkando aí diferentes nominações para as categorias, que hoje existe um exemplo muito claro disso, que é o RuPaul's Drag Race, quando ele recria o cenário da ball culture em forma de um reality show, sintetizando a coisa das competições, das provas, né, da competição que vai aí em forma de um Big Brother até o final da coisa, fazendo menção direta ao que era
todo o rol muito mais complexo da ball culture, onde nasce Vogue. E a ideia que a gente tem aí, para finalizar, para dizer o que é, a dança contemporânea, ela não repete necessariamente o vocabulário de Vogue, mas ela se vale da construção, do processo de criação da relação corpo-imagem, né? Para construir o que a gente está entendendo como movimento, como coreografia e tal, que passa por um processo de, ao repetir, não é repetir, ao se relacionar com uma imagem, não necessariamente a gente encena o que aquela imagem está trazendo para a gente, mas a gente recria as sensações que a imagem nos traz de uma maneira performativa. É essa a ideia. Então, como que essa ideia de olhar para o Vogue, para a relação corpo-imagem do Vogue, hoje se torna um método criativo na atualidade, mas incorporando as propostas pessoais dos bailarinos, as suas sensações, o seu modo de se relacionar hoje com essas imagens, e não necessariamente só repetindo o vocabulário original de Vogue, que é o que a gente está chamando de dança performativa, ou seja, uma dança que não repete um vocabulário, mas é uma dança que tem um corpo, que tem uma determinada situação incomodando, provocando ele, e ele quer dançar aquilo. Então ele tem que construir uma maneira de dizer aquilo hoje. Então, cabe um vocabulário repetido? Às vezes pode caber, sem dúvida, mas às vezes não, tem que inventar uma forma própria de se dizer essa questão que a gente está querendo abordar. Nesse caso, hoje, para nós, as imagens da Frida Kahlo. A gente não repete a imagem, não encena a imagem, mas subverte a imagem, hiperboliza a imagem, que é um pouco que as drag queens fazem também. Elas não só repetem a imagem do feminino, as drags mais dentro do gênero, os homens que se vestem de mulher, elas não necessariamente repetem a imagem do feminino, mas elas ampliam, elas exageram, elas hiperbolizam a imagem do feminino, mostrando para a gente que a heteronormatividade é uma grande ficção inventada. A gente pode se vestir de, a gente pode se fazer de, em diferentes situações, em diferentes momentos. Por aí, essa ideia, então, de misturar pop com contemporâneo. Pode passar. Muito obrigado, bitches. É um pouco por aí. Essas imagens aí são do espetáculo Mikalo Sashay Away, né, que brinca aí com a Frida Kahlo enquanto uma artista que, enquanto o cotidiano, se montava, né? Então tem toda essa coisa de ler a Frida quase como uma drag, né? A intervenção artística Mikalo, isso aí, e os fotógrafos que deram esse trabalho bonito visual pra gente. Obrigado.